Abra sua Bíblia no tema nosso aí, Efésios capítulo 3, 14. Efésios capítulo 3, 14. Dá para pôr aqui, Júnior, por favor? Para a gente ler tudo junto aqui, numa tradução só aqui na tela aqui. Efésios 3, 14, né? Estamos contentes na casa do Senhor nessa noite. Tenho certeza que Deus tem a palavra para o meu coração e para o seu coração também, amém? Vamos lá no 3, todo mundo, olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos aqui na tela, aqui que está para todo mundo ler igual, bem forte, bem bonito, vamos lá? 1, 2, 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém, pode sentar dando glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Quem é que veio disposto a ouvir uma palavra da parte de Deus, diga amém, Jesus. Irmãos, olha só, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Eu queria que você prestasse sua atenção aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra para o teu coração, né? Estudamos, oramos, né? Marcamos, escrevemos. E tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Escute só, olha só, por que os cristãos se ajoelham? Né? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Por que tem que se ajoelhar ou por que nós oramos ajoelhados? Né? Olha só, nesta passagem que nós lemos aí, Paulo, né, de Paulo aos Efésios, o mesmo Paulo comenta sobre sua própria experiência, nos ajudando a entender pelo menos um bom motivo pelo qual nós devemos se colocar de joelhos, nós devemos orar de joelhos. E nós vamos ver aqui nessa noite, pelo menos uma razão bem clara, né, pela qual nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai ou diante de Deus, como os irmãos queiram. Olha, poucas são as vezes em que Paulo afirma, né, que fará tal coisa. Se você for ver a palavra de Deus, se você for estudar, né, as epístolas de Paulo, você vai, poucas são as vezes em que Paulo afirma, né, que ele fará tal coisa. Olha, orar é sempre um ato de intimidade entre o cristão e entre Deus. Quem ora é porque tem intimidade com Deus, né? Você não vai falar com alguém que você não conhece, você não vai falar com alguém que você não tem intimidade. Então, quando nós oramos e quando nós dobramos o joelho para buscar o Senhor, estamos demonstrando que temos intimidade com Ele. Mas o pôr-se de joelhos sempre deve ter uma razão específica e especial, né? Por detrás dessa atitude. Ninguém dobra os joelhos e vai orar simplesmente por orar. É bem verdade que Deus ouve oração deitado, sentado, debaixo do chuveiro, né? Deus ouviu o Jonas dentro do grande peixe, não é assim? Né? Deus ouviu os meninos dentro da grande fornalha, estava em pé com certeza. Então, orar de joelhos, né? Quando nós dobramos o joelho, quando nós nos colocamos diante de Deus de joelhos, nós temos que ter o quê? Algo específico atrás disso. Nós não podemos dobrar os joelhos simplesmente por dobrar. Eu vou dobrar o joelho na igreja porque todo mundo dobra o joelho, porque se eu dobrar o joelho lá, se todo mundo está do jeito dobrado, se eu não dobrar, os irmãos vão falar alguma coisa de mim, o pastor vai ficar bravo comigo, né? Ou minha mãe vai puxar minha orelha, então eu vou dobrar o joelho, né? Porque é um costume da igreja. Não, irmãos, muito pelo contrário. Quando você vem para a casa do Senhor, ou na sua casa, seja onde for, e que você dobra os seus joelhos para falar com Deus, você ou nós precisamos ter algo específico na mente, porque é um momento especial, é o momento onde nós vamos falar com o nosso Criador. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo não estava preocupado com a sua vida, e Paulo também não estava preocupado com os seus problemas. Todas as vezes que você for ver na palavra, Paulo dizendo, olha, por esta causa eu me coloco de joelho. Paulo sempre estava interessado em ajudar alguém. Paulo sempre estava interessado em interceder por alguém. Paulo sempre estava interessado em fazer algo em favor de alguém. A sua preocupação estava ligada aos Efésios, e por eles Paulo se ajoelhou. Por eles, pela igreja de Éfeso, pelos irmãos da cidade de Éfeso, Paulo dobrava o seu joelho, Paulo orava, Paulo colocava aquela igreja, aqueles irmãos, né, aquela comunidade diante do altar do Senhor. Ele se ajoelhava diante do Pai para dirigir sincera e amorosa oração em favor dos seus, em favor daqueles que o rodeavam. E na minha vida e na sua vida tem que ser da mesma forma. Nós não podemos simplesmente dobrar o joelho olhando só para nós. Nós não podemos simplesmente dobrar os joelhos por causa dos nossos problemas, por causa só das nossas dificuldades. Mas quando eu coloco o joelho no chão, quando eu vou entrar num período chamado, né, de intercessão,
intercessão, oração intercessória. Eu vou interceder por alguém. Interceder é se colocar no lugar de, é estar justamente na posição daquela pessoa. Se alguém está precisando de ajuda, de um socorro, se alguém está precisando de um milagre, se alguém está precisando de algo especial, seja lá o que for, quando eu digo, olha, eu vou orar por tal fulano, eu vou me colocar diante de Deus como se fosse aquela pessoa orando e buscando a presença do nosso Deus. E Paulo, em nenhuma das suas epístolas, você vai ver que ele ajoelhava pedindo para ele mesmo. Sempre ele estava pedindo para alguém. Tanto é, se você ver o contexto desse tema que nós escolhemos aí, é justamente isso. Olha, por causa de vós, por isso, né, por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E quando você, irmão, tem no seu coração, coloca no seu coração, em orar por alguém, em interceder por alguém, em ajudar alguém em oração, você não tenha dúvida de que Deus vai ouvir, Deus vai levantar do céu, Deus vai mandar a resposta, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida e na vida daquele pelo qual você também orou. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Paulo foi apenas, né, não foi apenas Paulo que fez isso. Muitos outros antes dele também se colocaram de joelhos para pedir por outros. No Salmo 95, o verso 6 ao verso 8 diz assim, olha: vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Irmãos, qual era o objetivo dessa oração do salmista? Escute isso, olha, o convite era orar suplicando por forças para não voltarem a cair no mesmo pecado de seus antepassados caíram um dia. O salmista, ele bateu o joelho no chão, e da mesma forma que ele bateu o seu joelho no chão, para orar, para aclamar, ele convidou as outras pessoas: olha, vinde, vamos orar, vamos colocar o nosso joelho diante de Deus, vamos nos rebaixar diante do Senhor, porque nós não podemos cair na mesma dificuldade. Você observa nesse salmo que o salmista não estava preocupado somente com ele, mas ele estava preocupado em fazer o quê? Em dar uma direção ao povo, em convidar o povo para se chegar mais perto de Deus, para buscarem a Deus, a fim de que o povo não fosse punido novamente pela sua desobediência, pela sua rebeldia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele se põe de joelhos para clamar a Deus que os ajudassem a não terem o mesmo coração duro que seus pais tiveram lá no tempo, no deserto. Não havia ali, irmãos, uma preocupação individual. A preocupação ali, olhe para cá por favor, a preocupação ali era uma preocupação coletiva. E eu quero que você olhe para o teu irmão e pergunte para ele: você está preocupado comigo, irmão? Pergunta para ele. Amém? Amém? A preocupação era coletiva. Olha, vamos orar juntos, vamos clamar juntos, vamos falar com Deus juntos, a fim de que Deus intervenha e nos dê a vitória, a fim de que Deus intervenha e nos dê a bênção e nos dê o livramento que nós precisamos. Escute isso, olha, o foco da oração era coletivo. Eles se prostraram, eles se ajoelharam para pedir uns pelos outros. O foco não estava no que era particular, mas no que estava relacionado à vida dos outros. O outro versículo aqui que o irmão Sidney leu aqui, eu louvei a Deus por isso. Falei para o Wilson: olha, Deus está dando aí uma confirmação de que Ele está nessa palavra, né? Tá falando para o Wilson, fiquei ontem até 1h30 da manhã fazendo isso aqui, e hoje eu fiquei das 11 às 5 escrevendo, anotando aqui para falar para vocês. E aqui o irmão Sidney, ele leu justamente o versículo que eu marquei aqui, olha, Mateus 17, 14, 15. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes cai na água. Nós estamos observando aqui nessa passagem, olhe para cá por favor, um homem se pondo de joelho para pedir pela vida do seu filho. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Amém? Que você não deve orar só por você, ou nós não devemos orar só por nós,
Quando nós colocarmos o joelho no chão, nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus, temos que orar por nós, sim, mas nós não devemos orar só por nós. A Bíblia diz que Deus, Ele mudou o cativeiro de Jó. Jó estava numa situação desgraçada, miserável, podre, virou um mendigo da sua época, e a Bíblia diz que Deus mudou a história dele. Não foi quando ele pediu misericórdia, não foi quando ele ficou chorando, desesperado por ele mesmo, mas a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó estava orando pelos seus amigos. Amém? Enquanto ele estava clamando pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó, enquanto Jó clamava pelos seus amigos. Esse homem que ele foi até Jesus, e ele se ajoelha diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus Cristo. O foco do texto, não é o problema do filho. O foco do texto é a atitude do homem. Porque o problema, com certeza, Deus tinha poder para resolver, mas o foco dessa passagem, desse texto, não é porque o filho estava enfermo e Deus tinha poder, não. O foco é que alguém foi até Jesus Cristo, e alguém dobrou os seus joelhos, caiu de joelhos na presença de Jesus Cristo, para pedir por outra pessoa. Quem me entende, levanta a mão e dê glória ao nome de Jesus. Diga assim para o teu irmão: começa a pensar mais em outras pessoas. Ele foi até Jesus, e diante dele ajoelhou-se para pedir por outro. Aleluia, que coisa maravilhosa. São apenas aí 2 ou 3 episódios que nós marcamos aqui, para os irmãos, a fim de trazer essa clareza da ideia de me colocar de joelhos, porque o tema fala de oração. Por esta causa eu me coloco de joelhos. A ideia nem é muita causa, mas a ideia é se colocar de joelhos. A ideia é oração, a ideia é buscar, é clamar, é entrar diante de Deus com rogos, com súplicas e com intercessões. Em todos os exemplos que eu dei, quem se ajoelhou, fez o quê? Pediu pelo outro. Amém? E a ideia daqui da gente fazer isso aqui é justamente isso. Um dia um irmão leva e ele vai orar por ele, mas vai orar pelos outros. Outro dia o outro irmão leva, ele vai orar por ele, mas vai orar pelos outros. Outro dia o outro irmão leva, e a outra irmã leva, e o outro irmão leva. E nós estamos fazendo o quê? Se colocando de joelho por esta causa, mas orando uns pelos outros. Olha para o teu irmão e diga assim: ora mais por mim, irmão. Diga para ele. Diga assim: busca mais por mim. Quando os homens de Deus se ajoelhavam no passado, não era apenas para pedir para os seus próprios interesses particulares. Pode ver os patriarcas, pode ver os profetas, pode ver os grandes homens, as grandes mulheres de Deus do Antigo Testamento, e até do Novo Testamento também. Pode examinar a Bíblia, irmãos. Você vai ver que a maioria deles, ou 99% deles, quando dobrava o joelho no chão, era para pedir pelo povo, era para interceder pelo povo, era para pedir para alguém, é para interceder por alguém. E nós observamos na palavra de Deus que quando as pessoas começavam a orar, irmão Israel, era questão de tempo para Deus levantar do céu, era questão de tempo para Deus descer na terra, era questão de tempo para Deus intervir e garantir a vitória, porque alguém estava de joelhos prostrado, orando pela causa do outro, buscando pelo outro, intercedendo pelo outro. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Pergunta aí para o teu irmão de novo: você tem orado por mim, irmão? Pergunta para ele. O que eu demonstro para Deus quando eu me ajoelho? Que demonstração? Por quê? O que eu demonstro para Deus? Porque quando você se ajoelha, olha para cá, por favor. Quando você se ajoelha, você está demonstrando algo para Deus. O que você demonstra para Deus quando você se ajoelha? Olha só. Primeiro, rendição total a Ele. Aleluia. Segundo, confiança. Terceiro, dependência dEle. E quarto, reconhecimento. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso da sua intervenção. O irmão precisa. A igreja precisa. Deus, nós reconhecemos, de joelhos prostrados diante do Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos do socorro e da ajuda do Senhor. Tem alguém aqui que reconhece? Levanta a mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo nessa noite. Escute isso, quero contar uma história para você. Uma certa feita, depois de uma grande tempestade, um menino que passava férias na casa do seu avô, ele chama o seu avô até a varanda, e havia passado a chuva, e ele chama e ele fala assim: vovô, me explica uma coisa, avô. E o avô: não, pois não, pode dizer. Olha, como que a chuva conseguiu derrubar essa figueira, árvore frondosa, imensa, que precisa de 4 homens adultos para abraçar o seu tronco? Vovô, como se quebrou, como ela caiu com o vento, com a chuva? Uma árvore tão forte, tão imponente,
E o vô ficou olhando para aquela criança. E a criança continuou: vovô, me explica isso, eu não estou entendendo. Como que pode a chuva e o vento derrubar essa árvore tão grande? E aquele bambu lá, vovô, olha lá no meio do bambuzal, aquele bambu permaneceu de pé, tão frágil, tão fino, né? Comparado à árvore tão pequeno. Como que pode, vô, essa grande árvore cair e esse bambu permanecer em pé? E o avô disse para ele assim: olha, meu filho, é simples. O bambu permaneceu de pé porque ele teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Ele teve a humildade de se abaixar na hora do temporal. Ele teve a humildade de se prostrar no meio do vento, no meio da chuva, no meio do temporal. Ele teve a humildade de se curvar. A figueira, filho, ela quis enfrentar o vento não se curvando, e ela pagou um preço muito alto, meu filho. O vô explicando para aquela criança: o encurvamento do bambu no meio da tempestade salvou a sua vida. Qual é a lição que o bambu nos ensina? Escute isso: que o mais importante é a humildade diante dos problemas e das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, eu me curvo diante daquele que é único, que é o príncipe da paz e que pode garantir a vitória para a minha vida. Sabe por que muitos crentes estão quebrados? Sabe por que muitas pessoas estão vivendo a vida arrebentada? Porque estão passando lutas, bom Israel, tempestades terríveis, mas eles querem ficar como a figueira. Não se dobra diante de Deus, não se dobra na oração, não se dobra para clamar, não se humilha nos pés do Senhor Jesus, e eles permanecem em pé, e a tempestade vem e acaba derrubando tudo. Aleluia. Diga para o seu irmão: se prostra diante de Deus, irmão. Diga aí que você não disse nada, que se prostra diante de Deus, irmão. Diga assim: se curva diante daquele que é o seu Senhor. Amém? Amém? No meio da tempestade, você não pode se curvar para a tempestade, mas tem que se curvar diante daquele que pode garantir a sua vitória, diante daquele que pode garantir o seu milagre. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O que precisamos aprender? Olha só, em nosso dia a dia, em meio à nossa correria diária, em meio aos nossos problemas, e mesmo quando tudo estiver bem, precisamos ter o hábito de se prostrar diante do Pai. Precisamos ter o hábito de ter uma vida de clamor e de oração aos pés de Jesus Cristo. Crente que quer ter vitória, crente que quer crescer na vida, crente que quer andar para frente, crente que quer ser vitorioso em tudo, precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida se colocando de joelho diante do Pai, apresentando as demandas, apresentando as situações, apresentando as adversidades. Aleluia. Tem alguém que gosta de orar? Levanta a mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Temos um lindo exemplo na Bíblia da necessidade de levarmos uma vida de joelhos, de uma vida buscando, uma constante busca. Tem um homem na Bíblia que nos deixou um exemplo extraordinário de uma vida de oração, de uma vida de clamor, de uma vida de intercessão por outras pessoas. E eu estou falando logicamente de quem? Do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Olha só, Jesus foi um homem que sempre esteve de joelhos diante do Pai. Eu quero informar você que hoje pelo menos 5 regras básicas que Jesus tinha a respeito da oração. Quem quer ouvir, diga amém, Jesus. 5 regras, 5 coisas que Jesus ele fazia sempre, né, que ele tinha com ele a respeito da oração. A primeira regra básica que Jesus tinha a respeito da oração, escute isso, diga assim comigo: Jesus, diga mais forte, porque assim, Jesus tinha uma rotina de oração. Jesus era um homem que tinha uma rotina de oração. Era um homem que ele sabia que ele precisava estar diante do Pai, ele precisava estar diante de Deus. Olha só, Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali
sozinho. Se você for ver depois, né, várias passagens dizem que Jesus, ele era sistemático na oração. Ele tinha uma rotina de oração. Irmão, irmã, quer vencer na sua vida? Escute e guarde no teu coração. Quer dar certo em tudo que você vai fazer? Tenha uma rotina de oração na sua vida. Tenha uma rotina de oração na sua vida. Tenha tempo para falar com Deus. Tenha horário para falar com Deus. Fale com Deus todo dia. Fale com Deus toda hora, porque Ele está pronto a ouvir a tua oração e está pronto a ouvir o teu clamor. E Jesus, Ele tinha uma rotina na oração. Segunda regra básica que Jesus tinha, diga assim comigo: Jesus orava quando as coisas iam mal. Você sabia que tem gente que não ora nem quando as coisas vai mal? Que a gente tem pessoa que fala assim, né? Muitos crentes só oram quando o negócio virou dos avessos, quando a coisa está difícil, aí muitos crentes oram. Irmãos, olhem para cá, tem crente que nem quando estava dos avessos ele ora, né? Pode estar bom, pode estar chique, pode estar dos avessos, não ora de jeito nenhum. Jesus, ele tinha uma regra básica, ele orava quando as coisas iam mal. Mateus capítulo 26, verso 42, olha, e retirou-se outra vez para orar, outra vez. Amém? Retirou-se outra vez. Então quer dizer que era o quê? Era uma rotina, era constante, amém? E ele foi novamente, mais uma vez, ele foi orar. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas faça-se conforme a tua vontade, amém? Ele viu que o negócio ficou feio, ele sabia o que ele ia passar, ele viu que a coisa estava ficando estreita para ele. O que ele foi fazer? Olhe para cá, por favor. O que Jesus foi fazer, irmão? Foi orar. Ele foi buscar o Pai, ele foi se colocar diante de Deus. Ei, Deus está dando um conselho para você nessa noite. Tenha uma vida de oração, vá orar. Quando tudo estiver difícil, meu irmão, busque a Deus. Quando as coisas estiverem apertadas para o seu lado, coloque o teu joelho no chão, que o justo juiz, o seu advogado, o seu ajudador está sempre perto de você para ouvir a tua oração e para ouvir o teu clamor. Aleluia, amém ou não amém, irmãos? Diga aí para o teu irmão, vamos orar mais, irmãos. Glória a Deus. Terceira regra básica que Jesus tinha a respeito da oração, diga assim comigo: Jesus colocava a vontade do Pai acima da dele. Amém? O que ele orou? Olha só: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Ou seja, Senhor, eu estou orando, eu estou precisando, é isso que eu quero. Olha, se é isso aí, Senhor, iria alegrar o meu coração. Olha, na minha concepção, na minha visão, é disso que eu preciso. Mas, Senhor, todavia, seja feito o quê? A sua vontade, aleluia. Na oração, ele colocava esta regra básica, colocava a vontade do seu Pai acima da dele. Irmãos, com ele aprendemos que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizendo a Deus: Senhor, que seja feito conforme a sua vontade. Eu quero, eu preciso, eu necessito, é isso que eu gostaria, é isso que eu queria ter, Senhor, é dessa forma que eu gostaria. Mas, Senhor, todavia seja feita conforme a sua vontade para mim, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém, irmãos? Por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, aleluia. É por isso que eu oro. E Jesus, ele mantinha uma vida de oração. Quarta regra básica que Jesus tinha, diga assim comigo: Jesus orava antes das decisões importantes. A regra que ele tinha com ele, antes de ele tomar qualquer decisão importante, ele ia falar com o Pai. Ele chegava: Senhor, ó Pai, eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso. Por esta causa, Pai, eu me coloco de joelhos diante do Senhor. Eu não quero tomar uma decisão precipitada. Eu não quero fazer nada que venha me atrapalhar depois. Eu não quero fazer nada que não seja da sua vontade. Então olha só, presta atenção. Jesus orava antes da sua tomar as decisões importantes. Antes de escolher os 12 homens que seriam seus discípulos, Jesus orou a noite inteira. A noite toda ele passou em oração. Isso está em Lucas capítulo 6, o verso 12 e o verso 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer,
chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aleluia. Regras básicas que Jesus tinha para oração. É por isso que ele foi vitorioso, é por isso que ele foi campeão, é por isso que ele foi vencedor. Quinta regra básica que Jesus tinha, diga assim comigo: Jesus, não, diga mais forte que essa aqui é bonita, diga assim: Jesus não murmurava, mas orava. Amém? Amém? Pergunta aí pro teu vizinho: você ora ou murmura? Pergunta pra ele. Tem gente, irmão, olha, presta atenção, tem gente que ora murmurando. Ele está orando, mas a oração dele é só murmuração. Ele ora murmurando. Números capítulo 11, se eu não me engano, depois você confere para mim aí, acho que é isso mesmo. Números capítulo 11, a Bíblia diz que Deus exterminou uma multidão por causa da murmuração. O povo tinha acabado de sair de Israel, né, ali do Egito, e ali no capítulo 11 de Números começam a murmurar. A Bíblia diz que o vulgo que estava no meio deles, o povo não israelita que estava no meio deles, começaram a induzi-los a murmurar, e eles entraram na barca, foram murmurando, e a Bíblia diz que Deus começou a matar um monte ali, aleluia, e foi necessário Moisés orar para que Deus tirasse a sua mão de ira de sobre o seu povo, de sobre os seus filhos. Jesus era um homem que ele orava e não murmurava. João capítulo 6, o verso 11, olha só: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Os discípulos, depois você pode ler, você conhece isso aí, os discípulos começaram a murmurar, né? Porque não tinha que dar para comer para o povo, o povo tinha que comer. E Jesus, em vez de ir na barca dos discípulos, em vez de começar a murmurar, sabe o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que ele foi orar, aleluia. Ele foi buscar o Pai, ele pegou os pães, ele pegou os peixes, e ele orou, e ele deu graças a Deus, e Deus multiplicou os peixes. Você conhece isso aí? Deus multiplicou os pães, e ele matou a fome de uma multidão, e ainda sobrou 12 cestos. Sabe por que sobrou 12 cestos? Um para cada discípulo, para ninguém brigando para casa, para não ter confusão no meio deles. Amém? Só a Mancreire falou amém, amém, irmãos? Diga aí pro teu irmão: você ora ou você murmura? Ei, por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Por esse motivo, aleluia, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Olha só, Jesus se preparava através da oração. Não é à toa que ele vencia os embates, os combates da vida. Não é à toa que ele vencia as tribulações. Sabe por quê? Porque ele se preparava através da oração. Lucas capítulo 4, você vai ver lá no verso 1, verso 2, olha: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E o verso 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. A vida de Jesus era uma vida de oração, e uma vida de oração, escute isso, a vida de oração muda a nossa maneira de ser. A vida de oração muda o nosso jeito de pensar. Uma vida de oração muda o nosso comportamento. Por quê? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me coloco de joelho diante do Pai, mais intimidade eu vou tendo com Ele, mais perto dele eu vou ficando, mais da voz dele eu vou ouvindo, mais a direção dele vai me dando. Irmãos, uma vida de oração muda a nossa vida, e Jesus tinha uma vida mudada, porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de súplica, vida de joelhos diante do Pai. Era a vida que Jesus tinha, aleluia. Escute isso, diga assim comigo: uma vida... você está me desanimando, misericórdia, que preguiça até de falar. Diga assim: uma vida aí, ó, de oração. Diga assim: habilita os crentes. Pode falar: habilita os crentes, forma crentes, levanta crentes e traz sabedoria para os crentes, aleluia. Você sabia disso? Você quer ter uma vida habilitada por Deus? Quer ter uma vida formada por Deus? Você quer ter uma vida levantada por Deus? Tenha uma vida de oração. Se coloque diante de Deus, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, interceda diante de Deus, tenha tempo com Deus, gaste tempo com Deus, viva com Deus na oração, e você vai ver, irmão, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Na bandagacépia, Deus vai habilitar você, Deus vai levantar você, Deus vai trazer você para mais perto dele, e você vai ver mais de perto as coisas de Deus na sua vida.
Aleluia. Pergunta aí pro teu irmão sorrindo, para ele não ficar bravo. Diga assim: você gosta de orar, irmão? Pergunta para ele. Orar, que é isso? Orar, que é isso aí? Orar. Orar. Vida de oração nos muda. Aleluia. Porque Jesus vivia de joelhos diante do Pai. Qual que era a finalidade disso, irmãos? Nós temos que entender que Jesus tinha duas naturezas. É por isso que ele é chamado de Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo. Jesus, natureza humana, homem carnal, e o Cristo, Filho de Deus. É por isso que ele é chamado de Jesus o Cristo. Ou seja, duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E aprenda isso, quem já sabe, vamos lembrar. A natureza divina de Jesus não precisava de oração. A natureza divina de Jesus não precisava buscar, porque Deus não vai orar para Ele mesmo. Deus não vai buscar para Ele mesmo. Amém? Natureza divina. Agora a natureza humana, Jesus, né? O homem, o carnal, esse precisava orar, esse precisava buscar. E é por isso que Jesus Cristo, né? Ou Jesus, né? É por isso que Jesus, ele vivia orando, ele vivia nos montes. É por isso que Jesus passava as madrugadas clamando, buscando ao Pai, porque o Cristo não precisava de oração, mas Jesus, o homem, precisava de oração, precisava de direção e precisava de revelação do Espírito Santo. Porque Jesus vivia de joelhos diante do Pai? Primeiro, porque buscava por Ele mesmo. Amém? Porque ele buscava por ele mesmo. Ele tinha essa consciência plena. Jesus humano, não o Cristo, Jesus humano, ele tinha consciência: olha, eu como ser humano, eu preciso buscar. Eu como ser humano, eu tenho que buscar. Eu preciso orar por mim mesmo. Por que Jesus tinha uma vida de oração de joelhos no chão? Segundo, porque buscava pelo seu ministério pessoal. Olha, eu como Jesus, o carnal humano, se eu quiser fazer milagres, eu preciso buscar. Se eu quiser que o Pai me use, eu preciso entrar em oração. Se eu quiser que o Pai faça coisa grande através de mim, eu preciso ter uma vida de oração. Porque Jesus, ele é justo, e ele não ia operar nada na condição de Deus, porque isso seria injustiça conosco. Ora, Jesus, o Cristo curar é fácil, o Cristo levantar morto é fácil, o Cristo, porque ele é Deus, o Cristo fazer coisas extraordinárias é fácil. Ele realizou todos os seus milagres. Escute isso: Jesus Cristo realizou todos os seus milagres na condição de homem, e não na condição de Cristo, de Deus. E é por isso que Jesus, ele tinha que jejuar, ele tinha que orar, ele tinha que ir para os montes. É por isso que ele tinha que buscar a Deus. É por isso que ele tinha que se apartar. É por isso que ele tinha que ler. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Todos os milagres que Jesus realizou, não realizou como Deus, realizou como homem, como eu e como você. E é por isso que ele buscava, é por isso que ele se colocava diante do Pai com súplicas, é por isso que ele colocava diante do Senhor com causas impossíveis. Terceiro, porque Jesus vivia de joelhos diante do Pai? Porque tinha que ministrar a outras pessoas. Ele orava, Jesus, não o Cristo, Jesus, o ser humano, ele orava porque ele tinha necessidade de orar. Ele orava porque ele tinha que ter um ministério poderoso. E ele orava porque ele tinha que ministrar a outras pessoas. Alguém me entende? Levanta a mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. O exemplo de um homem de oração. Amém? Irmão, você está entendendo que como sem orar a gente não vai a lugar nenhum? Você está entendendo que como sem oração, como sem intercessão, como sem súplica, você está compreendendo que como sem tempo com Deus, nós estamos longe daquilo que Deus tem, do projeto de Deus para a nossa vida? O próprio Jesus, ele teve a necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida de clamor, de ter uma vida buscando diante do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. O Lucas no capítulo 4, é lindo esse capítulo, irmão, muito lindo. Olha só, após vencer a tentação lá no deserto, é tempo de busca. Ele estava no deserto, irmão, estava buscando, estava ali clamando, estava orando. Alguém me entende? Diga amém, Jesus. Jesus chega na sinagoga e ele começa a ensinar na sinagoga. Presta atenção nisso aqui. E Jesus começa a falar, e ele começa a ganhar notoriedade. As pessoas começam a observar, né? E ele ganha notoriedade não porque ele é o Cristo, mas porque a sua oratória era muito boa. Jesus falava com muita clareza, porque ele tinha um conhecimento extraordinário das Escrituras. Ele buscava, e ele tinha a graça de Deus sobre ele. E agora, irmãos, ele pregando na sinagoga, as pessoas ficavam admiradas.
Que palavras lindas! Olha como que pode, palavras bem colocadas como esta. E ele ganhava autoridade, não porque ele era Cristo, mas pela sua bela oratória, pela sua capacidade de expor a palavra do seu Pai com muita graça, com muita ousadia, com muita determinação. Agora, por que ele conseguia isso? Porque lá atrás ele se colocou de joelho diante do Pai, porque lá atrás ele buscou por esta causa. Ele sabia que teria que pregar na sinagoga, ele sabia que teria que fazer um ministério poderoso na terra. E lá atrás, igreja, ele se colocou de joelho. Lá atrás ele colocava a causa: Senhor, tenho que pregar na sinagoga, por esta causa eu já estou de joelho aqui. Senhor, olha, eu vou sair pela cidade e eu tenho que expulsar os enfermos, expulsar os demônios, eu tenho que limpar os leprosos. Senhor, por esta causa eu estou de joelho aqui. Alguém me entende? Diga amém, Jesus. Irmão, aprenda uma coisa: aprenda a anteceder a causa, aprenda a orar antes da causa chegar, porque é isso que Jesus fazia. Amém? Amém ou não amém? Diga assim para o irmão: você está entendendo ou está difícil, irmão? E Jesus começa a perceber que à medida que ele ensina, as pessoas começam a entender. E eles começam a louvar o Senhor Jesus pelos ensinamentos. Que homem poderoso, que belas palavras, que palavras de ensinamento, que coisa fantástica esse homem fala aí. E Jesus decide sair então da sinagoga da Galileia, irmão, presta atenção, e ir para a sinagoga de Nazaré. E depois de uma boa experiência na Galileia, Jesus agora, sabe o que ele faz? Ele vai para Nazaré e ele vai para a sinagoga de Nazaré. Ele foi aplaudido, ele foi ovacionado, as pessoas gostaram lá na Galileia. E agora ele sai e ele vai para a sinagoga de Nazaré, porque ele precisava continuar o seu projeto, ele precisava continuar a obra que o seu pai havia designado a ele. E Jesus chega em Nazaré, e depois de uma boa experiência na Galileia, Jesus vai lá e ele ocupa agora o púlpito, ali do templo lá de Nazaré. E Jesus começa a ler o livro do profeta Isaías. E ele pensa: olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E as pessoas da mesma forma: que palavra linda, que palavra poderosa. Da mesma forma que encheu os olhos das pessoas lá da Galileia, agora em Nazaré, as mesmas reações começam a acontecer novamente no meio do povo. As pessoas vão ficando atônitas, maravilhadas. As pessoas vão ficando perplexas em ouvir a pregação de Jesus. E eles têm a mesma reação da Galileia. Uma coisa, irmãos, que não podemos esquecer é o seguinte: Jesus tinha uma vida de joelhos diante do Pai. Amém? Diga para o teu irmão: quer que as suas palavras, diga aí, quer que as suas palavras produzam vida? Tenha uma vida diante de Deus, na oração e na súplica. E olha só, ele estava preparado ali, para estar naquele lugar. Já havia se colocado de joelhos diante do Pai para ministrar nas sinagogas. E no ápice ali da sua pregação, quando ele estava ali, todo mundo: olha que palavra tremenda, que coisa linda, que mensagem poderosa que esse homem está trazendo. No ápice da sua pregação, quando o negócio está lá em cima, algo inesperado aconteceu. Sabe por quê? Jesus conhece o coração, ou conhecia, o coração daquela plateia. E a reação visual é a mesma da plateia da Galileia. A reação das palavras é a mesma da plateia da Galileia. Os elogios são os mesmos da plateia da Galileia. De repente Jesus surpreende a todos. Todo mundo achando bacana, achando bonito. Amém? Todo mundo achando interessante, que palavra boa. Jesus, ele para, depois você pode ler lá. Ele para a pregação e ele começa a dizer o seguinte: olha, eu não vim aqui para realizar milagres. O povo: quê? Como pode um negócio desse? Já começaram a olhar torto. Aleluia, para Jesus. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida nessa noite. Quem quer receber, diga amém, Jesus. Jesus não veio aqui hoje para realizar milagre. Amém? Amém? E ele continuou: ei, olhem para cá. Eu não vim aqui para realizar milagres. Vocês querem que eu repita o que eu fiz em outras cidades, mas eu tenho uma palavra para vocês. Olha, o profeta, ele não tem honra na sua pátria. E as pessoas começaram a olhar diferente para Jesus. Estava todo mundo aplaudindo, estava todo mundo achando bonito. E Jesus continua o seu discurso: havia muitas viúvas, e uma estrangeira foi escolhida. Havia muitos enfermos, mas Naamã, o sírio que foi curado da lepra.
Irmãos, começou a dar comichão no povo. Aleluia. Pergunta assim pro irmão: você está em paz aqui hoje ou não? Pergunta para ele. A feição do povo foi mudando para Jesus, irmão Sidney. Quem estava admirando a oratória ficou estranho. O povo foi se comportando diferente. Os rostos começaram a mudar. Começaram a se torcer nos bancos. Começaram a sentir comichões na sua mente. E Jesus contrariou todo aquele povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles não estavam ali para buscar de coração aberto. A maioria deles estava ali porque sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. A maioria estava ali que sabia: olha, ele curou leproso, ele curou tanta coisa aí fora. Vamos lá que no final ele ora, o negócio acontece. Vamos lá que no final ele ora, as coisas caminham. E é assim que tem muita gente que está vivendo dessa forma aí hoje em dia. Ó, vamos lá porque lá tem cura, lá tem porta aberta, lá tem emprego. Olha, vamos lá porque lá tem isso, lá tem aquilo. Mas muitos não querem vida com Deus, muitos não querem comunhão com Deus, muitos não querem ter uma vida de intimidade com Deus, muitos não querem mais ter uma vida de oração com Deus. E ali Jesus Cristo, ele contrariou aquele povo, e o povo ficou de boca aberta com Jesus Cristo. Aleluia. Diga assim para o teu irmão: quando Deus te contrariar, diga assim: dê glória a Ele. Contrariar é ir ao contrário do que você quer, é ir ao contrário do que você pensa. Contrariar é ir ao contrário do que você acha, né? E é isso que Jesus Cristo ele fez. Agora olha só, ainda bem que Jesus não pensou como eu e você. Já pensou, a gente está pregando aqui, né? Recebe a cura, e aí você fala: olha, Deus está falando que tem que ter conserto. E aí a sua começa a torto para a gente. Quem que ele pensa que ele é? Ele não sabe nada da minha vida. Quem que ele acha que ele é? Esse pregadorzinho aí não está com nada, né? Começa a desprezar a palavra, irmãos. E a gente que está pregando fica assim: ih, Jesus, o povo não está gostando não, acho que eu vou tentar mudar aqui. Acho que não, olha, ainda bem que Jesus, ele não pensa como eu e você. Meu Deus, por que eu fui contrariar? Meu Deus, por que eu fui falar? Meu Deus, por que eu fui contra isso? Jesus estava lá, mas por aquela causa ele já tinha se colocado de joelho lá atrás diante do Pai. Aleluia. Irmão, tem um recado de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba com alegria a contrariedade de Deus para a sua vida. Quando Deus disser não para você, é não. Quando Deus disser para você espera com alegria e paciência. Quando Deus fala para você que não vai dar, não tem jeito, aquieta o teu coração e receba o não de Deus com muita alegria, porque é o melhor que Deus tem no momento para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Nós oramos lá e o homem morreu. Por quê? Porque Deus não quis curar e acabou, e pronto. Ele não quis, não é obrigado a curar todo mundo, embora é a vontade dele curar todos. A Bíblia fala que todos que vinham até Jesus, todos foram curados, né? O livro de Mateus, acho que fala, né, que só não fez mais maravilhas ali por causa da incredulidade do povo, porque o povo não estava acreditando mais. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus estava preparado para aquele momento. Escute o conselho de Deus para a sua vida. Quem quer ouvir, diga amém. Jesus, não se arrependa de algumas contrariedades que você causou ao longo do seu caminho. Muitas vezes nós temos que entrar ou agir da mesma forma. Temos que denunciar as pessoas. Existem pessoas, irmãos, escute isso. Existem pessoas que só se revelarão realmente o que são para você depois que forem contrariadas por você. Fala, depois que você contrariar a pessoa, que você vai ver realmente quem a pessoa é. Aleluia. E assim é com Deus. Deus nos contraria e nós nos armamos de Deus, eu jejuei. Deus, eu orei. Eu fiz campanha. Eu fui no monte. Deus, eu fiz isso. Eu não faltei culto. Eu dizimei. Eu ofertei. Eu li a Bíblia. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Ei, irmão, você está se revelando a Deus quem você é. Verdadeiramente um rebelde. Fez e agora está cobrando. E muitas pessoas dessa forma. Tem muita gente que você só vai saber quem ele é quando você contrariar ele. Amém? Olha para o irmão do seu lado aí, dá uma olhadinha nele. Quer saber quem ele é? Contraria ele. Contraria ele. Vai, não vou não. Tribuloso. Faz. Não tô fim de fazer não. Sabia, não tem palavra. Olha mais aí para o seu irmão, dá uma olhadinha para ele. Diga assim: eu vou conhecer você, hein? Diga para ele. Quer conhecer? Contraria ele.
Contraria ele para você ver, contraria. Ele vai revelar o caráter dele para você. Amém? Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Ó, não, você não vai ser que nem os moços lá na sinagoga não, hein? Ó, começar a virar torto nas cadeiras já para Jesus, né? Começar a entortar. Amém? Amém? Para que Jesus usou o método da contrariação? É simples, irmão. Sabe por que Jesus contrariou eles lá? Porque Jesus usou a contrariação para saber o que estava no coração. E Deus muitas vezes faz isso conosco. Você faz 7 quinta-feira, e aí Deus fala assim: eu vou abençoar na quinta-feira que vem. A gente começa: foi 7, não aconteceu nada. É a ingratidão que estava no nosso coração. A gente faz 6 quarta-feira, e seja o número que for aí, né? Faz 10 dias no monte, faz aquilo. E aí Deus fala: eu vou esperar mais um dia, eu vou esperar mais uma semana, eu vou esperar mais um mês para dar a bênção para ele. E aí ele fica sabendo o que está no seu coração, ele fica sabendo o que está na sua mente. Irmão, olha, receba a contrariação de Deus como uma bênção para a tua vida. Receba o não de Deus como uma bênção para a tua vida, porque Deus está vendo quem realmente você é. Amém ou não amém? Diga aí para o teu irmão: e aí, irmão, como é que está a coisa aí? Vou encerrar já, aguenta firme aí. Eu fiquei 8 horas pensando aqui, me falar em 40 minutos. Não dá, né, irmão? Muito pouco tempo, né? Olha, por que Jesus usou o método da contrariação? Sabe por quê? Jesus contrariou o povo, escute isso. Porque o choque, a contrariedade, a denúncia revela o que está no coração das pessoas. Demonstra de fato, a pessoa demonstra na hora o que está no coração. Você quer saber? Olha só, você quer saber se essa pessoa do seu lado aí, ela gosta de contrariação? É simples, é só contrariar ela. É só contrariar. Não estão entendendo nessa noite? E foi isso que Jesus fez. Ele chegou na sinagoga, estava pregando, falando bonito, pastor Nil, está todo mundo aplaudindo. Esse aí é Jesus, esse é o filho da Maria, esse é o filho do José. Camarada, olha, esse é um profeta no nosso meio. Mas foi só Jesus contrariar. Ei, eu não vim aqui para fazer milagre. Você quer saber o fim da história? Eu vou falar para você. Jesus deixa claro para eles: olha, eu não vou fazer milagres aqui hoje. Aí, Jesus maravilhoso, hein? Eu não vou fazer milagre aqui. E Jesus fez isso. Eu não vou fazer. Olha, sabe o que aconteceu? Eles avançaram para cima de Jesus, arrancaram Jesus da sinagoga, arrastaram Jesus para um lugar muito alto, com a intenção de jogar Jesus lá de cima. Só porque Jesus disse assim: olha, eu não vou fazer milagre no meio de vocês hoje. Aleluia. Mas quem consegue, irmão, interromper o ministério de quem anda de joelho diante do Pai? Quem consegue matar o ministério de quem anda de joelho diante do Pai? Quem consegue interromper uma obra terrível e poderosa na vida de alguém que por muitas causas se coloca de joelho diante de Deus? Eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Se você crer, recebe em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que anda em oração, ou se você é uma pessoa que anda diante do Pai, ninguém vai matar o teu ministério, ninguém vai matar a tua vida, ninguém vai matar os teus sonhos, ninguém vai matar os teus projetos, ninguém vai matar nada que Deus tem colocado no teu coração, porque você é uma pessoa que anda de joelhos diante do Pai. Ninguém pode interromper. Amém? Escute isso. Fale tudo o que Ele quiser. Fale tudo o que Ele quer que você diga. Se Deus não você falar, fala. Mas vai contrariar. Não tem problema. Foi Deus? Foi Deus, né? Não é o homem. Você está nervosinho que a pessoa fala, isso vai arrumar problema. Mas se foi Deus que mandou você falar, mas ele vai ficar nervoso. Irmão, foi Deus, contraria, aleluia. Fala da maneira que Deus mandou você falar, e não tira nada, e não acrescenta nada. Porque quando Deus quer contrariar, Deus contraria e pronto, e acabou. Amém? Os discípulos reunidos. Você conhece essa passagem aí? Os discípulos de Jesus, o seu discurso está muito pesado, Jesus. Ó, o pessoal está indo embora aí, olha lá, ó, quanta gente indo embora. O senhor está pegando muito. Jesus está fazendo o quê? Contrariando. O que Jesus disse? Faz o seguinte: vai junto com eles. Vai junto também. Vai, tá achando ruim? Vocês estão achando que está muito pesado o meu discurso? Eu estou contrariando muito? Palavra, vai junto. Aí Pedro: Senhor, imagina, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia, que coisa maravilhosa, aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Amém?
Levanta a mão, Senhor, eu quero profetizar para a tua vida. Levanta a mão, sim, levanta. Isso, levanta aí, irmão. Você não levantou nada, levanta aí. Aleluia. Podem até tentar matar você, aleluia. Podem até tentar matar o seu ministério, mas as mãos de Deus estão sobre a sua vida. Ninguém vai parar o que Deus começou. Ninguém vai parar a obra que Ele tem com você. Quer seja aqui, quer seja onde for. Se a obra que Deus tem com você é Deus que colocou, pode falar o que Deus manda, que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Só quem crê levanta e recebe em nome de Jesus Cristo, aleluia. Sabe por quê? Porque você anda de joelhos diante do Pai. Amém? Ou não anda? Amém? Vamos aprender com Jesus, olha só. Jesus foi levado por eles a um monte alto para ser lançado lá de cima. E a Bíblia diz que Jesus conseguiu, sabe fazer o que, pastor Nil? Sair do meio deles, né? Como que ele conseguiu sair, pastor? Não sei. Que jeito que ele fez? Eu não sei. Quem crê na Bíblia, diga amém. A Bíblia diz, irmão Ricardo, que Jesus, agora você imagina uma multidão levou Jesus lá para cima do monte para jogar ele lá embaixo. E a Bíblia diz, Conrado, que de um jeito, Jesus deu um jeito, e Jesus conseguiu sair do meio deles, aleluia. Jesus está no início do seu ministério e já está ensinando algumas coisas para nós aqui. Já estou terminando, olha só, presta atenção. Tem lugar, irmão, que não dá para ficar. Aprenda isso, olhe para cá por favor. Tem lugar que não dá para ficar. Tem situações que não dá para permanecer nela, não tem jeito. Olha, Deus está dando um recado para você nessa noite. Quem quer receber, diga amém. Levanta a mão assim em nome de Jesus. Feche teus olhos. O Espírito Santo está me impulsionando para dizer para você, ei, aleluia. Assim como Jesus saiu do meio daquele povo que queria matá-lo, saia de lugares de acusações, saia de lugares de hostilidades, saia de perto de quem quer matar você, saia de perto de quem quer calar sua boca, saia do ambiente que tentam sufocar você, meu irmão, sai de perto de quem não te ama, sai de perto de quem planeja o seu fim, sai de perto de quem quer interromper os seus sonhos, sai de perto de quem fala mal de você. A Bíblia diz que Jesus se retirou do meio deles, aleluia. E por que você fica insistindo naquilo que não é para insistir? O próprio Jesus saiu. Amém? Tem gente, irmão, que está sendo pisado. Como pessoal, não vou falar que virou tapete de Satanás, porque não tem aí muita maldade, né? Mas virou tapete dos homens. Está sendo pisado e fica insistindo. Jesus, quando ele viu, aleluia, esses caras querem me matar, rapaz. Ele deu um jeitinho, sabe o que ele fez? Saiu. E Deus está dizendo para você: sai. Alguém me entende? Ei, sai dessa situação. Para de sofrer. Sai. Está insistindo por quê? Sai dessa vida. Sai desse projeto falido. Ei, sai disso aí. Sai fora. Amém? Tem fariseu aqui? Não tem não, né? Torcendo na cadeira. Esse discurso aí, até agora estava falando bonito, até agora estava as palavras legais, começou a pegar pesado agora. Foi justamente o que fizeram com Jesus Cristo, aleluia. Por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Sabe por que Jesus conseguiu se desfiliar do meio deles? Porque lá atrás, irmão Ramos, ele já tinha se colocado de joelho diante do Pai. Eu vou para o deserto, eu vou enfrentar a sinagoga, eu vou enfrentar fariseus, eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar a oposição, eu vou enfrentar pecadores, e eu tenho que estar preparado. Eu preciso me colocar diante do Pai, eu preciso me colocar diante dele, aleluia. Eu preciso orar antes. Amém, irmãos? Pergunta para o teu irmão assim: você vai sair ou vai permanecer? Amém? Escute isso. Aprenda aí. Quem não aceita ser contrariado, quem não aceita embate, quem não aceita ser transformado, quem não aceita o seu ministério como um caminho de verdade, quem não reconhece Deus na sua vida, não merece a sua companhia. Não merece. E aqueles homens, Jesus viu claro: olha, esses fariseus, eles não merecem a minha companhia. Eu vim trazer palavras de vida para eles. Eu vim trazer a palavra de transformação. Eu vim salvar a alma deles, e eles querem me pagar me matando. Eles não merecem a minha companhia. E Jesus se retirou do meio deles. Aleluia. Diga para o teu irmão aí: se não aceitam, diga para ele, a sua vida com a presença de Deus, diga assim: não merecem a sua companhia. Diga assim: capricha, você sai fora, rapaz. Amém?
O camarada tá rindo da sua cara que você é crente, você fica dá uma gelada nele, sai para lá, o filho de Satanás. Fica lá, é meu amigo, ele é meu amigo. Tá pendurando em você, tá rindo do cristianismo, tá rindo da Bíblia, tá rindo da igreja, da sua igreja, tá rindo dos irmãos da sua igreja. Você tá lá, não merece a sua companhia. Sai fora dele. Amém? Se coloca em pé que eu estou animado hoje. Oh glória. Então não vou parar de falar aqui. Glória a Deus. Amém? Por esta causa, Jesus venceu estas e outras situações porque tinha uma vida de joelho diante do Pai. Ele não corria na hora do desespero, não. Agora tem que orar. Nossa, agora tem que orar, porque agora se não orar, agora complicou. Não. Ele tinha uma vida de oração. Amém? Ele buscava a Deus. Vida de oração não é para você ficar 3, 4 horas ajoelhado, não. Não é não. Minha esposa falou assim, né? Hoje é terça-feira, minha esposa falou para mim, vai ficar brava, mas depois Jesus é bom, né? Aí falou assim, hoje é terça-feira, põe o povo para orar na igreja, põe lá. Não dá para fazer isso não, o povo não aguenta orar uma hora não. 10 minutos o povo não aguenta. Não aguenta, o povo não aguenta, 10 minutos eles não aguentam. Senta, levanta, senta de novo, fica ajoelhado, né? Fica conversando com o outro. Amém! Aí levanta. Amém, glória a Deus, amém. Eles não aguentam. Não adianta pouco, não aguenta lá. Não são todos, lógico, com certeza, né? Não aguenta. Sabe porque não tem prática nisso. Tem prática. Foi para punir, vou punir eles. Às vezes eles não vão mais ter. Deus me livre, passou por uma hora para orar na igreja. Esse pastor fica louco da cabeça. Por uma hora, ficando doido da cabeça, pastor. Amém? E o moço foi, eu quero no monte. Moço aí, outra igreja. Vamos no monte, que aí vamos lá. Aí foi ele com a turma do violão dele, tá lá na casa do irmão João lá. Chegou lá, vamos aqui para orar, né? Vamos lá. 1h30 de oração. Os moços nunca mais quiseram voltar. Agora vamos lá. Sabe por quê? Acostumado no monte cantar. Ficar cantando lá em cima, lá canta 10, 20 hinos. Orar que é bom, 5 minutos. Não, e fica para orar. Oramos 1h30. Não foi maldade. Os irmãos sabem, a gente ora mesmo. Todo mundo aqui vai lá, sabe? Monte, irmão. Cantar aqui na igreja. Aqui nós cantamos, tem energia. Lá no escuro meio do mato cantando, não, vamos lá para buscar Deus. Pernilongo, calor, frio, vamos ficar cantando, não. Louvar, a gente louva aqui. Lá é buscar, lá é orar. Lá é buscar a presença de Deus. Foram uma vez só, pastor, não quero voltar mais não. Não, depois nós vamos, vou ver. Sabe por quê? Não tem prática de oração. Amém? E Jesus venceu, porque ele orava constantemente diante do Pai. A Bíblia diz assim, olha, tudo que é demais é pecado, mas orar é sem cessar. Até para você ser santo, a Paulo disse, olha, não seja demasiadamente santo. Não vai ser, seja santo demais não. Depois você vê, todo mundo está perdido para você. Só você que é santo, todo mundo está errado. Não sejais demasiadamente santo. Está na palavra. Agora, orar, olha, ore sem cessar. Ore em todo tempo. Amém? Está comendo, está orando, está dormindo, não sei, mas no sonho você ora também. Está dormindo, está sonhando, está orando. Amém? Está no mercado, é oração. Amém? É falar com Deus, é conversar com Deus. Amém, irmãos? E aqui está esse envelope, olha. Por esta causa, aleluia, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Você acha que Deus não vai responder, irmão Sidney? Você acha que Deus não vai fazer alguma coisa, irmão Wilson? Você acha que Deus não está olhando para isso aqui, para o coração dos irmãos? Você acha que Deus não vai descer, não vai intervir de alguma forma, aleluia? Ou sim, ou não, ou espera, mas a resposta vai vir para você. E se porventura que você colocou aqui, Deus der um não bem grande para você, dê glória, glorifique, exalte e adore a Deus pelo não que Ele te deu. Amém? Porque Ele está contrariando você para ver o que está no seu coração. Amém, irmãos? Pega na mão do seu irmão, por gentileza. Oh, aleluia. Pega aí, em nome de Jesus. Bendito Deus. Feche teus olhos. Isso. Começa a falar com Deus. Ora aí, em nome de Jesus. Oh, bendito Deus. Pai, estamos na tua casa nesta noite, Senhor. Queremos te louvar, ó Pai, queremos glorificar o Senhor, ó Deus, por esta noite, ó Pai, por este momento, ó Pai, nesse quarto dia, Pai, desse propósito diante do Senhor. Por esta causa, Pai, nos colocamos de joelhos diante do Senhor.
Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos engrandecer o Senhor, ó Deus, porque Tu és um Deus vivo, ó Pai. O Senhor é o Deus que responde à oração do Teu povo, ó Deus. O Senhor mesmo disse, ó Pai, orai sem cessar, ó Pai. E, ó Pai, a igreja tem orado, o Teu povo tem clamado, ó Pai, tem intercedido diante do Senhor, ó Deus. Prova é, ó Pai, que eles trouxeram, ó Pai, querido, os seus pedidos, colocaram diante do Senhor, dentro desse envelope, ó Pai. E, ó Pai, como foi ministrado nessa noite, Deus, responde segundo a Tua bondade e misericórdia. Pai, nós precisamos, é bem verdade, Pai, que nós necessitamos desses milagres, ó Pai querido. É bem verdade, Pai, que nós, ó Pai, não temos, ó Pai, onde recorrer, ó Pai. Não temos outra opção, ó Pai. Não esperamos mais em nada e em ninguém, a não ser no Senhor, ó Pai eterno. Mas, ó Deus, como aprendemos nessa noite, seja feito conforme a Sua vontade, ó Deus eterno. Seja feito conforme Tu queres, ó Pai, e não conforme nós queremos, ó Deus amado. Socorre a Tua igreja, Pai, socorre o Teu povo, socorre os Teus filhos, ó Pai. Manifesta a Tua vitória, Pai, manifesta, Pai, o braço forte do Senhor, ó Deus eterno. Trabalha em favor dos Teus filhos, trabalha, Pai, em favor dos Teus amados, ó Deus. Trabalha, Pai, em favor dos Teus eleitos, ó Pai, dos Teus queridos neste lugar, ó Deus eterno. Que eles alcancem a vitória, Pai, que eles alcancem o milagre, que eles alcancem a cura, que eles alcancem a libertação, que eles alcancem, ó Pai, o impossível, meu Pai, que eles alcancem, ó Pai, aquilo que buscam da parte do Senhor, ó Deus eterno. E que, ó Pai eterno, ninguém saia frustrado, decepcionado, ninguém saia, Pai querido, cabisbaixo, ó Pai, desanimado, ó Pai, triste da Tua presença, porque a Tua vontade é perfeita para a nossa vida, Pai. E aqui nós estamos, ó Pai, colocando diante do Senhor nesta noite, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, responde, ó Pai, e concede a Tua paz e a Tua graça sobre cada vida e sobre cada coração, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos poder aplaudir os Senhor bem forte, amém? Bem forte, mano, para Jesus. Aleluia, amém. Agora, para encerrar, abraça o teu irmão e diga assim, ó, a resposta de Deus é a melhor para a sua vida. Diga para ele aí.